Vamos abrir nossas Bíblias? Evangelho de João, capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo. Por que isso? Porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Guarda essa informação. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica chamada Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois já tinha em mente o que ele iria realizar. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para cada um receber um pequeno pedaço. Outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto diante de tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e 5 pães cevados deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar um rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. O que faz a gente lembrar sobre essa história linda aqui da Bíblia, né? Uma história muito, muito marcante. Eu vou ser bem sincero para você, essa história, eu quando leio ela, eu lembro da minha infância. Eu lembro lá na sala da tia, na igreja, aquela aula no franelógrafo. Talvez, creio que a maioria de vocês não saibam nem o que é isso. Era um painel que se colocava com feltro, e aí recortava-se aquelas gravuras e encaixava aquelas gravuras naquele painel, como se fosse um quadro grande. E ali contava-se aquela história. Gente, já se passaram muitos anos, e eu não me esqueço daquela foto recortada, daquele desenho de uma cestinha com pão e peixe, e aquele homem com aquele manto, aquela roupa característica que Jesus vestia, que é sempre ilustrada nas figuras, nos desenhos e nos filmes, e aquilo nunca mais saiu da minha mente. Eu ficava assim muito impactado na minha infância. Eu achava Jesus um mágico, de você pegar pães e peixinhos e alimentar uma multidão inteira. Na minha infância eu via Jesus como mágico. Olha, ele fazia grandes truques. Era a minha cabeça infantil para tentar entender o texto que me ensinavam. Depois que eu fui crescendo, eu percebi que Jesus ele não era um mágico. Eu percebi que Jesus era realmente o Filho de Deus. Porque fazer o que ele fez, não tem ser humano no mundo que possa reproduzir. O texto bíblico fala que 5.000 homens estavam naquele momento que Jesus realizou esse milagre. Só que a Bíblia não fala para a gente quantas crianças e mulheres tinham naquele lugar. Não era um encontro masculino. Não era, né, Firmino, uma união de homens. Ali, os chefes de família, eles carregavam a tiracolo suas esposas. Alguns não tinham nenhuma, mas tinham mais de uma. E naquela época, controle de natalidade é ruim de ter, né, irmã Kátia?
Fazia filho toda vez, todo ano. Passava o resguardo, já estava engravidando de novo. Estou brincando aqui só para ilustrar você que não eram apenas 5.000 pessoas. A Bíblia fala que era 5.000 homens. E a Bíblia não mente, tá? Eram 5.000 homens. Mas a Bíblia não relata aqui as crianças e as mulheres. Então, queridos, o milagre que Jesus realizou, você pode dobrar isso daí, você não está errando não. Você pode multiplicar esse negócio. Porque menos de 10.000 pessoas naquele episódio, eu acredito que não tinha. Porque existiam muitas mulheres e crianças que acompanhavam Jesus para ver os seus sinais. Principalmente mulheres e crianças. Então, esse é o tema da mensagem de hoje. Motivações erradas para você ir até Deus. O que significa isso? Queridos, vamos olhar para esse texto. Jesus está falando, né, a palavra de Deus relata episódio de Jesus, e a gente só olhar para o primeiro versículo do capítulo 6 do Evangelho de João já traz para a gente a dica. O texto fala que, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia, que também é conhecido também como Mar de Tiberíade. Tá? Era um lago, na verdade não era um mar, era um grande lago. Ele passou para o outro lado, mas no lado que ele estava, Jesus tinha curado muitas pessoas. Então tinha muita gente seguindo a Jesus pelos milagres que ele tinha realizado. Você acredita nisso? Jesus atravessou para o outro lado do mar e o povo foi atrás dele, dando a volta por esse lago e pegando ele lá do outro lado. Para você ter uma ideia que aquilo ali não era um oceano, era um mar. Então você poderia atravessar ele ou dar a volta nele. Enquanto Jesus estava atravessando, o povo deu a volta. Tamanha era a vontade do povo seguir Jesus. Talvez alguns também tenham acompanhado no mar também, seguido, né? Mas a maioria, a massa, deu a volta. Queridos, por que o povo estava acompanhando Jesus? Jesus, ele era uma pessoa que estava causando uma grande aglomeração, uma grande repercussão do seu ministério no meio daquela sociedade. Porque Jesus, ele começou intensamente 3 anos intensos de milagres e prodígios. Ele estava anunciando o evangelho do reino de Deus. Ele estava formando a sua igreja. Ele estava preparando aqueles que iriam liderá-la. Então foi um supletivo de tudo aquilo que o povo precisava conhecer e saber sobre Deus, sobre o Filho de Deus. Só que aquele povo, eles estavam indo até Deus, através de Jesus, por motivações equivocadas. Eles não estavam indo atrás de Jesus, ou seguindo Jesus, para caminhar com Ele. Não, eles não estavam querendo fazer isso. Eles estavam atrás de Jesus por alguma coisa. Alguns queriam que Jesus curasse as suas doenças, e outros queriam receber de Jesus algum benefício. As pessoas estavam buscando Jesus e seguindo Jesus, não com o objetivo de estar na presença dEle e caminhar com Ele, não. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos também isso acontecendo na igreja, e acende um sinal de alerta para cada um de nós, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo, para que você possa seguir a Deus, motivações corretas, não motivações erradas. E nós vemos que hoje, dentro das igrejas, as pessoas estão aqui, estão em outros lugares, talvez aqui, né, não conhecemos o coração de todos, e nem vamos conhecer, só o Senhor conhece, mas muitas pessoas estão na igreja por algum motivo, um motivo para benefício, para ter alguma coisa em troca, para ser feliz, para alcançar a felicidade, para conquistar alguma coisa. Mas se chamar assim, você quer seguir? Você quer realmente carregar a cruz? Você quer realmente renunciar tudo e todos e me seguir? Talvez uma pequena parcela dessa multidão, talvez ela vá ficar como fiel dessa balança. Interessante que quando nós olhamos aqui para o texto, a gente percebe que a palavra de Deus mostra para a gente isso acontecendo também naquele episódio, naquele momento. Porque muitas pessoas, elas têm tentado buscar de alguma forma, têm tentado ser fiel ao Senhor, mas na verdade, no fundo, elas não conseguem permanecer. Quer ver uma coisa? Pega a tua Bíblia aí que você está aberta, no mesmo capítulo, capítulo 6, agora pula, porque o texto é muito grande, vai lá para o 66. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la?
sabendo que o seu íntimo, em que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, e Jesus lhe disse: isso o escandaliza? Jesus falou: que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. A palavra que eu lhe disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem também iria o trair. Versículo 65, e prosseguiu: é por isso que lhe disse que ninguém pode vir a mim, senão ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, aqueles que estavam mais próximos: vocês também não querem ir? Versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O que aconteceu aqui? Para vocês terem uma ideia, são 68 versículos, não dá para ler todos eles nessa mensagem. Mas o que aconteceu é que Jesus atravessou o mar de Tiberíade, foi para lá, o povo foi junto, Jesus começou a pregar, o povo teve fome, Jesus alimentou o povo multiplicando pães e peixes, e depois Jesus olha para aquele povo e vê que aquele povo era um povo interesseiro. Aqueles mais de 5 mil homens aproximadamente, mais de 10 mil pessoas só estavam ali atrás de Jesus por interesse. E Jesus manda aquela palavra exortativa, dá uma cajadada, aquela clássica cajadada mesmo, aquela mensagem que a igreja entra pensando que vai receber bênção e sai sendo exortada, sendo advertida que se não for fiel vai para o inferno. Então, aquela mensagem que tu não gosta de ouvir, que talvez você nem volte à igreja que você foi, que você prefere ouvir aquela mensagem muito boazinha lá, daquela igreja tal, que vai te oferecer mundos e fundos, Jesus libera uma palavra forte e pesada. Quando Jesus para de falar, o texto mostra para a gente que aqueles discípulos começam a ir embora, aqueles seguidores começam a ir embora, e Jesus chega para os seus 12, aqueles que estão perto: vocês não vão também não? Olha só o momento, o nível que chegou aquele relacionamento. Jesus fala de uma forma até mesmo frustrada, triste. Poxa vida, ele faz tudo, o povo gosta. Quando ele chama o povo ao compromisso, o povo vai embora. Queridos, isso aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. Muito mais de 2000 anos, é claro, né? 2000 e aproximadamente aí, alguns anos a mais. A gente começa a perceber que o povo sempre foi ingrato. O povo sempre foi atrás do movimento. E o movimento não leva ninguém à salvação. Você pode perceber que o movimento, a cura, os sinais, eles sim fazem parte do projeto de Deus para a humanidade, porque não foi pecado que Jesus fez. Ele realizou milagres e prodígios, porque isso fazia parte do seu ministério terreno. Mas chegou um momento que Jesus chegou e falou assim: agora é hora de vocês me servirem. Eu não vou viver a vida inteira servindo vocês. Vocês sabem que eu sou o Deus que cura. Vocês sabem que eu sou o Filho de Deus que veio ao mundo para realizar uma obra maravilhosa. Vocês sabem que eu sou aquele que a Bíblia fala, que os profetas anunciaram. Agora eu quero que vocês me sigam. Eu quero agora que vocês não precisem mais de comer do pão terreno, mas que você coma do pão da vida. Eu quero agora que vocês me comam, que vocês façam parte do meu reino. Aqui Jesus, de uma forma alegórica, ele quer dizer o seguinte: se você não come de mim, você não faz parte de mim. A ceia do Senhor traz esse espírito de comunhão, e era isso que Jesus estava querendo ensinar para o povo. Mas o povo queria apenas a comida, o povo queria apenas a bebida, o povo queria apenas os milagres. Quando Jesus cortou ali, naquele momento ali, aquilo que o povo estava querendo, o povo não quis mais, o povo foi embora. Queridos, é muito parecido com a nossa realidade hoje. Não é a realidade da Mananciais, porque é uma igreja sólida, e eu não faço isso para fazer marketing nas redes sociais.
A igreja Mananciais é uma igreja que está aqui, não por pastor e não por nada em troca, porque se fosse por isso, vocês já teriam ido embora há muitos anos. Mas vocês estão aqui porque vocês entendem que vocês precisam estar por Cristo, para Ele, não é verdade, Marcelo? Senão a gente já teria ido embora, vocês não iriam me suportar, vocês não iriam aguentar passar por tantas lutas e dificuldades, e humanamente falando, não ver respostas, mas pela fé, receber a promessa. É uma igreja muito bem preparada, graças a Deus, e não é méritos do pastor. Vocês entenderam a mensagem de Deus, porque a autoria do texto, os ensinamentos que foram passados, que são passados aqui, é da palavra de Deus. Nós não brincamos com a Bíblia, nós não contamos história, a gente não conta piada, a gente não fica de lorota, a gente não vive de campanhas e de projetos momentâneos, nós vivemos consolidados e alicerçados nas Escrituras. E é isso que nós temos e somos apaixonados. E aí quando Jesus chama aqueles homens à responsabilidade, só ficam os 12. Somente aqueles ficaram. E Jesus ainda provoca ironicamente, não vai também não? Jesus ainda brinca no texto. Não, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem essa palavra. Tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus. Foram aqueles que entenderam a mensagem, foram aqueles que ficaram fiéis, e foram aqueles que receberam o apostolado, foram eles que se tornaram os apóstolos. Até então todo mundo era discípulo, mas o apostolado foi só para aqueles que tinham compromisso. Apostolado aqui é missão, é chamado direto do Cristo. Hoje eu não acredito que existam apóstolos bíblicos, você pode até se dar o título deles, mas biblicamente falando, eu provo para você na palavra que não existe um apostolado hoje, porque o apostolado foi dado pelo próprio Cristo, e Cristo hoje, Ele já fez o que tinha que fazer, e hoje a nossa função é apenas obedecer, cumprir a missão. Não foi dado ou revelado um novo evangelho. Mas bem, isso aí é uma outra questão teológica, doutrinária, mas como eu falei sobre o tema aqui, só para deixar bem claro para vocês, que não existe dentro do meu entendimento nesse tempo mais respeito aqueles que gostam do título, tá? Mas a Bíblia mostra que isso não é aplicável, pode ser até mesmo simbolicamente usado, mas aí é cada um com Deus, né? Não vai ser um título que vai levar alguém para o céu, não, tá? Mas aí é uma questão apenas técnica. Mas o texto fala aqui que todo mundo virou as costas e foi embora, e aí a gente começa a perceber, queridos, que muitas pessoas hoje estão na igreja por motivações erradas, são até bem intencionados, mas as motivações são erradas. E aí que está o grande detalhe da coisa. Quando você vem para Deus com motivações erradas, você vai cair, você vai pecar, você vai usar drogas, você vai beber, você vai se prostituir. E aí você vê um monte de pessoas dentro da igreja vivendo essa realidade. Por quê? Estão na igreja por motivações erradas. Porque se Cristo for a minha maior motivação, e diante dos princípios que eu vou falar para você aqui, for claro e básico para a minha vida, eu jamais vou seguir um caminho de desmotivação. Contrário. Pode acontecer o que acontecer na tua vida, pode ocorrer o mundo e pode desabar tudo, mas você vai continuar firme. Por quê? Porque você tem motivações corretas, tá bom? Então eu separei aqui algumas coisas importantes, nós até falamos por alto algumas coisas lá na nossa live da Célula Online, mas não pegando aquilo que nós falamos, mas só reforçando aquilo que nós estudamos, tá? Eu entendo 3 grandes perigos, irmãos, que nós corremos por buscar motivações erradas para ir até Deus, tá? E eu destaco esses 3 grandes perigos das igrejas, que eu vejo e eu posso contextualizar hoje e provar para você hoje na palavra. Vê se você concorda comigo. Cristão interesseiro, a síndrome do cristão interesseiro. O primeiro perigo que nós corremos é nos tornarmos mercenários da fé. Eu estou na igreja porque eu quero algo em troca. E se eu não tiver em troca, eu não estou na igreja. Vê se não foi o que aconteceu com Jesus nesse episódio da primeira multiplicação dos pães. Enquanto Jesus estava dando cura, enquanto Jesus estava dando pão e peixe, estava todo mundo com ele. Quando Jesus cortou e falou assim, vocês só querem comer? Vocês não querem Deus não na sua vida? Olha só, eu estou aqui. E quando Jesus começou a questionar aquele povo, as atitudes dele, pode ler o capítulo 6 todo que você vai ver,
os 60 e poucos versículos, você vai ver que vai cair dentro desse mesmo sentido que eu estou falando aqui, desse mesma base de raciocínio. Todo mundo foi embora. E acontece hoje, nos dias de hoje. A culpa é de quem? A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é dessa igreja. Por que a culpa é minha? Representando a figura de um pastor. Quando eu não prego o evangelho, quando eu prego qualquer outra coisa, menos a palavra, quando eu engano as pessoas, não é o meu caso, estou falando no sentido da figura que represento, aí eu levo essas pessoas a serem interesseiras, eu vicio elas nisso. Você pode perceber que muitas pessoas que vivem um cristianismo à base de troca, elas são crentes interesseiros. Elas só estão e foram preparadas e foram doutrinadas e programadas para serem interesseiras. Se elas ficarem 1, 2, 3 meses, se não tiver naquele dia uma revelação para eles, se na semana que vem não tiver, se no mês seguinte Deus não quiser falar, e Deus falar assim, ó, hoje eu vou revelar para você na palavra, mas você está esperando o vaso falar, mas o vaso Deus não vai usar, porque Ele quer você na palavra. Aí passa primeiro culto, segundo culto, terceiro culto, se não tiver mais nada, ele pula para outra, porque ele é um crente interesseiro, e ele comete o primeiro risco, e ele entra dentro do primeiro passo, para que ele possa ser assim como aqueles outros, que viram Jesus realizando um milagre, viu Jesus multiplicando pães e peixes, mas porque Jesus não quis mais, foi embora. Vamos procurar, quem sabe tem outros Messias por aí, e é uma realidade, tá? Naquele tempo bíblico, existiam muitos Messias, tá? Muitos se apresentavam, isso daí é bíblico, é teológico, tá? Você pode buscar, muitos Messias apareciam periodicamente, naqueles tempos se anunciando, se apresentando, como Redentor Salvador, como homem que queria tirar o povo de Israel da submissão do Império Romano, tanto que Jesus, dentro desse texto, a palavra de Deus diz que o povo se aglomerou e queria o quê? Queria empossar, queria consagrar, queria dar o trono de Israel. Ele ia ser coroado por aclamação pela sociedade israelita. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque as pessoas não, aí é o segundo perigo, as pessoas não entendiam a missão que Cristo estava ali vivendo e apresentando. A missão de Jesus foi para levar salvação ao mundo. A missão de Jesus foi inaugurar o evangelho do seu reino. A missão de Jesus foi preparar o caminho para que você pudesse ir até o céu. Jesus, ele foi um sacrifício vivo que morreu na cruz por remissão dos nossos pecados. Só que os judeus não estavam entendendo, eles estavam querendo coroar Jesus para Jesus ser novamente, aquele que era da linhagem de Davi, tomar por direito o seu trono terreno, e expulsar de uma vez por todas o Império Romano. Eles estavam buscando um grande homem, um grande estadista, um grande guerreiro, e aí Jesus, quando percebeu que isso ia acontecer, o texto fala que ele saiu e foi sozinho para um canto orar. Ele logo saiu do meio da multidão, ele se distanciou. Em outras palavras, a gente pode conjecturar aqui que o povo já ficou meio que bolado, né? Na linguagem dos jovens, meio que... Aí, olha a desfeita que ele fez. O povo já ficou meio arisco, aí já ficaram já olhando de rabo de olho. E aí Jesus volta, libera aquela palavra e mete a cajadada, aí ninguém suportou. E vamos embora, esse cara aí não é nada não. Isso é mais um Messias aí que apareceu. Isso daí, vamos embora. Isso aí a gente não vai conseguir nada com ele não. E foram embora. Por quê? Segundo grande perigo, quando nós rejeitamos a verdadeira missão de Jesus. Por que você está na igreja Mananciais? Por que você está na tua igreja? Você está na tua igreja para quê? Qual é a missão de Jesus? A gente já falou várias vezes aqui na nossa igreja sobre isso. Isso aí eu aprendi estudando a Bíblia. Me mostra na Bíblia. Eu fiz esse desafio, alguns dias atrás. Até hoje ninguém me ligou, mandou WhatsApp, ninguém me falou na porta da igreja, ninguém mandou mensagem lá nas redes da igreja. Eu quero que você me prove o que Jesus prometeu fora a salvação. O que Jesus prometeu fora a salvação? Me mostra no evangelho, no ministério terreno de Jesus, nos 3 anos em que ele foi Jesus, aquele que andou, pregou, ensinou e curou. Me mostra qualquer coisa que não seja a anunciação do evangelho, a proclamação, melhor dizendo, do evangelho do seu reino. Muitas pessoas têm inserido dentro da missão de Jesus muitas outras coisas. E muitas pessoas têm perdido
perdido a capacidade de adorar a Deus porque não conhece Ele. Aqueles homens que estavam lá perderam a capacidade de viver um relacionamento com Cristo porque pensavam que Ele era um estadista, que Ele era um líder, que Ele era uma espécie de revolucionário e queria proclamar Ele rei para Ele tomar posse logo e expulsar os povos invasores. Eles não sabiam que Jesus, a missão de Jesus não era aquela. O próprio Cristo falou: o meu reino o quê? Meu reino não é desse mundo. Ele mesmo deixou muito claro isso. Ele deixou claro isso para a sociedade, ele deixou claro isso para os religiosos, ele deixou claro para o próprio imperador de Roma. Ele deixou claro isso para todos os governantes da época. O meu reino não é desse mundo. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E o povo ainda pensava que ele era alguma coisa, que na verdade ele nunca foi. Na igreja também tem isso. Quantas pessoas hoje estão aqui, no sentido figurado da palavra, é claro, que estão nas igrejas, estão na igreja e não entendem qual é a missão de Jesus. A missão de Jesus não é resolver os teus problemas, tá bom? Quero deixar bem claro isso. Ele não tem a obrigação de resolver teus problemas. Ele não tem a obrigação de tirar o teu sofrimento. A missão, e eu falo isso, irmãos, pela palavra, se eu estiver errado, é o meu ponto de vista, dentro daquilo que eu li, estudei e tenho meditado. O que Jesus prometeu para mim foi me dar salvação, foi me fazer servo, foi me fazer filho por adoção, através do reconhecimento do Filho de Deus. Eu passo a ser, junto com Ele, também parte dessa herança, como um príncipe, como posso dizer assim, um herdeiro das suas promessas, porque Ele é o rei. E se eu sou filho dele por adoção, eu participo também dessa herança. Ele me chamou para isso. Agora, o meu sofrimento, as minhas lutas, as minhas indignações, nessa vida terrena, eu vou estar sujeito sempre. É claro que o nosso Deus, Ele é um Deus que realiza milagres. É claro, sim, que os milagres acompanharão aqueles que creem. Mas isso faz parte da minha caminhada. E se for vontade do Senhor, amém. Como diz aquela música, Se o Senhor curar, Ele é Deus. Também se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier e Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. A igreja tem cometido esse segundo grande erro, perigo. É você não saber qual é a verdadeira missão de Jesus hoje. A verdadeira missão de Jesus hoje é tirar você da rota de destruição, é tirar você do caminho do inferno. Ele veio para te salvar, ponto. O que vai acontecer depois, a graça do Senhor nos basta. Quando nós falamos sobre isso, irmãos, a gente vê simbolicamente acontecendo o que aconteceu com Jesus, quando ele proferiu palavras duras ao povo. Cada um vai indo embora. Aí você vê que as igrejas que pregam esse evangelho, que é o evangelho bíblico, as pessoas viram as costas e vão embora, porque parou de oferecer, parou de ser a igreja produto. Nós estamos chegando num tempo, queridos, eu clamo isso, eu falo isso, e é um discurso meu. Eu não estou aqui para negociar, para fazer barganha e nem para fazer promoção para você. Eu não estou aqui para te agradar, eu não estou aqui para falar o que você gosta de ouvir, eu não estou aqui para fazer mágica, eu estou aqui para pregar o evangelho de Cristo. Eu estou aqui para pregar a verdade, mesmo que pode ser ou possa ser que você vire as costas e vá embora. Porque esse evangelho, ele não dá ibope. Esse evangelho não enche igreja. Esse evangelho não dá glória a Deus e nem bate palma. Esse evangelho, ele é um evangelho difícil de lidar, porque é um evangelho de verdade. Não é nenhuma ilusão, não é uma fábula. É aquele evangelho que o próprio Criador dele fala que assim, se você quiser me seguir, você vai precisar pegar a cruz. Você vai precisar negar a sua própria essência, o seu próprio eu, e você vai precisar me seguir. Então esse evangelho é difícil. Esse evangelho é um evangelho que poucos querem. O Senhor chama muitos, mas poucos são os escolhidos, porque passam pelo funil de Deus. Mas são esses que vão para o céu. São esses que receberão o seu apostolado.
Não o título, mas o ministério, a missão, o chamado. Porque o Senhor, Ele deu a oportunidade para todos, mas só ficaram aqueles que realmente entenderam esse chamado. O terceiro perigo que eu queria destacar aqui é o pior de todos. Se não bastasse aqui, queridos, você ser um cristão interesseiro, se não bastasse aqui você ficar totalmente confuso e equivocado com a missão de Jesus, talvez a culpa seja do pastor, da igreja que não ensinou corretamente. E o terceiro e pior de todos é quando você conhece a palavra, você conhece a mensagem, você sabe a missão, e você sabe o que é o evangelho, mas você faz assim, diz o não. Eu não quero. Esse é o pior. Esse é o pior. E tem um texto aqui que mostra isso claramente para a gente, que foi aquele que vocês leram. O João 66, capítulo 6, 66 e 68. Em que Jesus chega para os seus discípulos, os 12, vocês não querem ir também não? Vocês não querem ir também não? Não, Senhor, porque só o Senhor tem a palavra. Porque naquele momento ali, muitos conheciam a palavra, assim como aqueles outros 12, porque estavam caminhando com ele, mas virados as costas foram embora. Pastor, eu não quero esse evangelho. Esse evangelho vai me dar trabalho. Esse evangelho vai me fazer vir para a igreja. Esse evangelho vai fazer eu ter mais compromisso. Esse evangelho eu vou ter que largar as minhas vantagens, a minha vida corrupta, a minha vida leviana, a minha vida promíscua, a minha vida de prazer, os meus interesses pessoais. Não quero não, agora não. Eu vou continuar só aqui, ou vou naquela igreja que eu não tenha muito compromisso. Essas são as piores pessoas. São aquelas que conhecem a palavra e rejeitam ela. Você percebeu que o texto menciona essas pessoas que foram embora de discípulos, chamam elas de discípulos? Isso é muito triste, tá, irmãos? A Bíblia mostra lá no texto, os discípulos viraram as costas e foram embora. Os 12 ficaram. E Jesus se direciona para os 12. Ou seja, tinha dois grupos de discípulos. Tinha aquela multidão de discípulos que seguiam Jesus, que foram embora, e tinha os 12, os fiéis dele, que estavam ali pertinho. Então, queridos, a Bíblia mostra para a gente que não é você só estar na igreja, você precisa ser igreja. E para você ser igreja, você tem que ter características de igreja. E quando eu falo igreja, não é estrutura física. Quando eu falo de igreja, eu falo sobre pessoas tementes a Deus, fiéis à palavra, cumpridora dos compromissos e fiel às escrituras. É essa igreja que o Senhor está procurando, irmãos. Nós precisamos ir até Jesus por motivações corretas. Nós estamos aqui para orar pelo teu problema. Nós estamos aqui para chorar junto contigo. Nós estamos aqui para curar em nome de Jesus você. Nós estamos aqui para o poder do nome e do sangue de Jesus te libertar do jugo e dos demônios, da opressão maligna e das amarras, dos grilhões, das cadeias. Nós estamos aqui para cumprir essa missão. Faz parte do corpo da igreja, faz parte dos discípulos. Mas não venham por essas motivações. Venham por outras. Venha assim, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero viver esse evangelho, eu quero ir para o céu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. As suas intenções são boas, mas os motivos que você está vindo até Deus é errado. Você não deve vir para resolver problemas, você deve vir para entregar para Deus. Não sei se vocês percebem, quando a gente faz o apelo aqui na igreja, eu nunca falo assim, seus problemas vão ser resolvidos. Pare de sofrer. Eu nunca uso essas palavras de efeito, porque elas podem enganar você. Eu estava conversando com o meu irmão, que também é pastor, e ele estava falando que assim, você sabe qual a grande dificuldade hoje das pessoas? É que as igrejas dos pastores estão enganando as pessoas, e elas estão sendo enganadas no evangelho. Aí eu falei, é mesmo, irmão? Por quê? Aí ele foi falar um negócio que eu refleti, eu falei, pô, cara, será que... Com certeza, você fala um negócio muito sábio. Ele falou que assim, quando você chama uma pessoa, vem aqui que eu vou resolver teu problema, elas vão estar aqui enquanto tiverem problemas. Quando os problemas acabarem, elas vão embora. Agora, se você chegar para essa mesma pessoa e falar que assim, olha, eu quero convidar você para entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Eu não garanto que o teu problema vai ser resolvido, mas eu garanto que Ele vai salvar a tua alma. Se aquela pessoa vier, com certeza o problema dela vai ser resolvido, porque o Senhor realiza milagres. Mas se ela não vier com esses objetivos, ela vai resolver o problema dela, porque Deus, Ele é um Deus que realiza milagres, e ela vai abandonar o Senhor. Então, queridos, isso é uma coisa muito séria, que a gente precisa acordar, atentar. Deus está nos chamando para algo diferente, para algo muito mais profundo. A partir do momento que a igreja entender isso, ela vai ser uma igreja muito mais igreja.
Nós vamos ser igreja e vamos deixar de ser religiosos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Se você quiser ouvir esse estudo, aqui foi uma mensagem diferente daquilo que nós abordamos. A live que está aqui é salva lá no nosso Facebook. Aí no nosso Facebook, na linha do tempo, ou no canal do YouTube da igreja, é só você pegar a live. Hoje é dia 28, né? 28, 27, 26. Live do dia 26 de janeiro, você encontra lá no canal do YouTube e você vai pegar esse estudo completo. Mas, queridos, nós vamos orar nesse momento. E nós vamos agora, nesse instante, colocar diante do Senhor. Esforça-te, tá? Faça parte desse projeto de oração. Deus tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida. Milagres irão acontecer nesse ano de 2021. Esse ano é o nosso ano de conquista. Deus está nos dando tudo o que a gente precisa para ser mais do que vencedor. Amém? Vamos orar nesse momento e nos despedir. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja. Quero apresentar ao Senhor este povo, Senhor, que nos assiste pelas redes sociais e também pela igreja presencial aqui, Senhor. Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra. Que o Senhor nos ensine a sermos crentes reais. Reais no sentido de viver o cristianismo autêntico, não ser apenas uma fantasia, uma marca ou uma imagem, mas que possamos ser na essência igreja, ser igreja, possamos buscar isso para cada um de nós. Pai querido, abençoe a cada um que está aqui, a cada vida que se coloca diante do teu altar nesse momento, em oração, santifica, cura, transforma, salva. Ó Pai, que esta igreja, a Igreja Batista Mananciais, que todos que estão nos assistindo também nesse momento de outros ministérios, ou talvez alguns que nem da igreja sejam, Pai querido, que sejam transformadores, que sejam multiplicadores desse evangelho verdadeiro, que possamos abrir mão das vantagens do evangelho consumista, do evangelho da teologia da prosperidade, do evangelho triunfante, desse evangelho cheio de engodos, cheio de farsas, do evangelho da autoajuda, do evangelho do populismo, do evangelho da etiqueta, do evangelho dos movimentos, que possamos viver um evangelho bíblico, Senhor. Pai, em nome de Jesus, transforma a tua igreja brasileira, para que possamos resistir nesses dias maus, para que possamos permanecer firme no teu propósito. Muito obrigado, e que teu amor, que a tua graça, e que as doces consolações do Teu Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz, amém? Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Estamos encerrando então o culto desta noite. Deus abençoe.